Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está amém, diga feliz. É bom servir a Deus, né, gente? Glória a Deus. Vocês suportam comigo um pouquinho de pé para a gente fazer a leitura de um texto sagrado? Então vamos lá, localize sua Bíblia. Livro do profeta Sisudo. Livro do profeta Ezequiel. Possível e provavelmente um dos profetas mais intelectuais do Antigo Testamento. Talvez um dos livros de mais difícil compreensão das Sagradas Letras, né? Conhecido como um dos livros que compõem o que a gente chama de mini Apocalipse, assim como ladeado a Zacarias, aos últimos 6 capítulos de Daniel. Então Ezequiel, capítulo de número 37, o profeta realmente é o profeta das revelações, das visões, profeta da esperança, mas o texto que nós leremos é a profecia mais conhecida desse profeta e a mais fácil de interpretar, porque no bojo da mesma já tem a citação e a interpretação. É a visão do vale, é a visão do... Só para você dar o primeiro glória a Deus da noite enquanto prego, é a visão dos vales que te coloca nos montes. É a visão de lugares baixos que te coloca em lugares altos. Então a profecia mais conhecida, Ezequiel, capítulo de número 37. Gente, será que isso é verdade o que eu estou vendo? Mateus 10:42 diz: quem dá um copo d'água, disse Jesus, que tinha que ser fria, para ter a temperatura do galardão. Me parece que tem até bolinha aqui, gente, que é para o pregador ficar com gás todo mesmo, né? Gente, galardão dobrado. Jesus disse que quem bebe dessa água volta a ter sede. Vamos lá, Ezequiel, capítulo de número 37. Por isso que alguém o chama de o apóstolo Paulo do Antigo Testamento, pela sua sapiência, né, pelo seu saber. Diz-nos assim a inerrante palavra do bom Deus: veio sobre mim. Veio? Não é sob, né? É? Veio sobre mim. O que veio sobre mim? A mão do Senhor. Por 35 vezes Ezequiel reconhece o favor da mão de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. A visão é do vale. Quem crê, diga amém. Amém. Mas a mão vem antes do vale. Vou repetir: se a mão não precedesse o vale, você não o suportaria. Mas como a mão vem antes do vale, você suportará. Veio sobre mim a mão do Senhor e ela me levou no Espírito do Senhor. Ela me levou em quem, gente? No Espírito. Então, se não for no Espírito, você não vai a lugar nenhum. E ela me deixou no meio de um vale que estava cheio, só que cheio de coisas vazias, cheio de ossos secos. 2, e ela me fez andar ao redor deles. Outras traduções, entre eles, o sentido é o mesmo. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estado do vale, dos ossos, eles estavam sequíssimos. Guarde essa palavra que a gente vai precisar dela. 3, e ele me perguntou: filho do homem, reconhecendo a humanidade do profeta, né? Poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? E o profeta, que é profeta, mas não é obrigado a saber de tudo, respondeu: Senhor, eu não sei, mas tu... Saber é bom, sim ou não? Sim ou não? Saber basta? É o suficiente? É só o começo, não é o fim. Ezequiel soube reconhecer a onisciência de Deus. Agora ele precisa experimentar a onipotência de Deus. Nicodemos chegou para Jesus dizendo que sabia. Aí lembra o que disse Jesus? É mais do que saber, é nascer, é experimentar. Então disse, 4, e eu termino a leitura aqui. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E o que mais?
E diz-lhes: ossos secos, ouvi. Gente, vocês são bons de Bíblia, hein? Ouvi. Antes de você sentar-se, porque a Bíblia diz em Mateus 13:2 que Jesus pregou sentado e a multidão ouviu de pé. Eu não vou pedir para a primeira vez eu fazer isso, que daí eu vou queimar e fechar a porta logo de largada, né? Mas antes de você assentar-se, Ezequiel profetizou segundo a palavra do Senhor e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos ouvem, sim ou não? Uns dizem sim, outros não, gente. Ainda que não ouçam, quando Deus fala, até osso seco ouve. Na Bíblia é mais fácil Deus fazer uma jumenta falar do que fazer o profeta ouvir. Então, se Deus resolver usar essa jumenta que está aqui nesta noite, você que é profeta, ouça e dá glória a Deus. Não é quem tem orelha, quem tem ouvidos ouça, porque o Espírito continua falando às igrejas. Antes de você sentar ainda, para eu roubar aqui a sua atenção um pouco mais. Nós sofremos déficit de atenção, né? É uma das marcas da nossa geração. Mas antes de você sentar-se ainda, se existe algumas propriedades das Escrituras pelas quais nós podemos nos valer para orar, uma delas eu fiz esses dias. Esses dias eu disse para Deus, pastor Júnior, eu disse: a tua palavra diz que uma queixada de jumento na mão certa fez estrago. Se uma queixada de jumento o Senhor deu vitória ao seu povo, imagina um jumento inteiro. Irmão, me senti tão aliviado com esse negócio. Eu disse: eu posso ser útil para a glória de Deus. Quantos creem nessa palavra, digam amém. Ah, vocês creem porque não é de vocês que eu estou falando, né? Sentai-vos por bondade, em nome de Jesus. Constitui-se uma alegria indizível retornar à cidade de navegantes e desta feita pela primeira vez poder estar aqui nesse local de adoração, poder tributar a Deus louvores e revelar minha extremada satisfação em Deus de rever amigos, irmãos e conhecer vós outros, poder glorificar a Deus por tudo que aqui já foi realizado. E a gente de bobo só tem a cara, né? Então a gente começa a perceber as coisas que são feitas, o ambiente espiritual, o cuidado pelo qual a obra do Senhor é executada nesse lugar. Então nós tributamos a Deus louvores por aqueles que nos antecederam, musicistas, ministérios, né, por Abacuque 2:2, né, o primeiro outdoor das Escrituras. Vocês sabiam que está na Bíblia, né? Escreve em letras garrafais para que quem passa correndo consiga ler aquilo que está escrito. Poder estar aqui desta feita e ser muito bem recepcionado, recebido pelo pastor Júnior. Isso. Sua minha esposa, pastora Aline. Você tem? Deus abençoe. Jeremias 3:15, os senhores são bem sabedores disso. Deus não dá à igreja pastores, Deus dá pastores à igreja. A gente não combinou, mas nesse pausa assim, glória a Deus está valendo, tá? Deus não dá à igreja pastores, Deus dá pastores à igreja. E eu vos darei, disse Deus, Jeremias 3:15. E é Ele quem dá, Efésios 4:11. Então não sei você, mas o meu pastor é um presente que Deus me concedeu. É tão difícil cuidar da minha vida, imagine cuidar da vida do outro. É tão difícil arrebanhar a minha casa, imagine a casa do outro. Não é verdade? Então zele por aquele que zela pela sua vida. Gaste-se, faça como Gideão. Gideão disse: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Então eu não clamo por uma liderança cuja sua espada não é a espada do Senhor. Mas se vocês reconheceram que esta guerra e que essa espada desse Gideão é a espada do Senhor, clame por essa liderança que vale a pena. Deus lhe galardoe, Deus lhe recompense em Cristo Jesus. Gênesis 46:34, já vou começar a pregar, tá, gente? É que está tão gostoso falar com vocês. Gênesis 46:34, quando José vai chamar seus irmãos, ele diz a eles: não digais que sois pastor de ovelha, porque lá no Egito, pastorear ovelha é abominação, disse José. Mas isso é lá no Egito.
Então, se alguém ainda está no Egito e não veio com a caravana de Israel, faz chacota, ri, caçoa, desvaloriza. Mas se você já veio com a caravana de Israel, teu pastor não é uma abominação. Teu pastor é uma bênção, uma autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Prazer imenso estar diante daquele que é o culpado da gente estar aqui, literalmente. Pastor Adão, Deus abençoe. Pastor Adão Bittencourt, como já vocês ouviram aqui no relato pessoal dele, foi aquele que fez o nosso noivado há 19 anos atrás. E essa data de hoje para mim é uma data tão especial, porque hoje eu comemoro 18 anos de um felicíssimo matrimônio, juntamente da minha muito digna esposa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, gente. No mundo de impermanência, onde nada perdura, você tem um casamento que vai ultrapassando, um relacionamento que vai superando, perdas e ganhos. Isso é um presente de Deus. Ver a sarça arder não surpreendeu Moisés como alguém prega. O que surpreendeu foi ver ela arder e não deixar de queimar. Então essa chama, meu amor, que acendeu-se 18 anos atrás, continua ardendo. Quando eu te vejo, meu coração palpita, aleluia. Minha esposa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, é banha das minhas banhas. Eu fui fiel a ela em tudo quanto pude, tudo quanto prometi, exceto numa coisa. Eu preciso confidenciar isso a vocês, de primeira mão. Eu disse a ela, pastor Adão, lá naquele altar, que seria fiel a ela na alegria e na tristeza. E assim o fomos. Sepultamos parentes, sepultamos amigos, angariamos conquistas em Deus, né, meu amor? Isso é uma bênção. Eu disse a ela que seria feliz, tanto na doença quanto na saúde, e assim o fomos. Porém também disse a ela que seria fiel a ela na riqueza e na pobreza. Na pobreza faz 18 anos que a gente não perde a fidelidade. Na riqueza eu ainda não experimentei. Tá certo, meu amor? Mas ore a Deus para que o Senhor nos dê essa prova, para que eu possa dar prova de que essa prova é verdadeira, tá bom? Pastor Adão é um amigo, pastora Simone, são pessoas que nós amamos há muito tempo, viu? E eu tenho até um caderninho lá em casa, perguntas ao reverendo Adão, né? Perguntas ao mestre Adão. Então Deus te abençoe, sabe do carinho que a gente tem. E só pegando carona, eu já vou começar a pregar, prometo a vocês, parabenizar a Cris, é a Cris, é isso? Que logo de primeiro dia, hoje todo mundo ama a Cris. Todo mundo já ama e já admira a Cris, viu? Deus te abençoe, Deus lhe galardoe para a glória de Deus. Vamos à palavra do Senhor, você está interessado em ouvir? Amém? O texto em apreço, referendado pelo mesmo, cita-nos uma visão. Trata-se de uma visão. É a visão de um vale. O vale que denominamos como vale de ossos secos. A priori, à guisa de introdução, eu preciso lembrar-lhes que muitas das vezes no Antigo Testamento a Bíblia não fala da igreja, mas fala para a igreja. Então esse texto não fala da igreja, como alguém pode pensar. Na verdade, em tempos pandêmicos, penso eu que de uma maneira equivocada, eu estou diante do nosso apologeta, depois ele me corrige, ele é educado, não vai corrigir agora se eu estiver equivocado. Mas eu não penso, pastor Adão, que a igreja nunca foi e jamais será um vale de ossos secos, nem em períodos pandêmicos. E por quê? Porque a igreja é o corpo misto cujo Cristo é a cabeça. E um corpo que tem Cristo como cabeça jamais será um vale de ossos secos. O corpo que tem Cristo como cabeça é um corpo produtivo, é um corpo ativo, é um corpo saudável, é aquilo que a Bíblia chama de um exército formidável com bandeiras. Então a igreja não é o vale de ossos secos, porém, o Deus do vale de ossos secos, este sim, é o Deus da igreja.
E agora, para você dar mais um glória a Deus bem gostoso como esse, receba isso em nome de Jesus. Se a igreja não é um vale de ossos secos, mas o Deus do vale de ossos secos é o Deus da igreja, esse Deus foi capaz de fazer de um vale de ossos secos um exército imbatível. O que é que este mesmo Deus não é capaz de fazer com esta igreja, que já é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus? Então a minha pergunta é: quem é o Deus do vale de ossos secos? É o Deus da igreja. E que Deus é esse? Talvez você já tenha ouvido essa mensagem inúmeras vezes, e bem mais explanada, obviamente, do que eu irei fazê-la. Mas talvez você percebeu pelos ossos, pelo vale, pelo profeta, e às vezes nós perdemos de vista o personagem central, que é o próprio Deus. Então, quem é o Deus do vale de ossos secos? Primeiro, este Deus é um Deus soberano. Esse Deus é um Deus? Esse Deus é um Deus? Nós somos democratas, penso que sim. O Estado é laico. Das nuvens abaixo é democracia. É assim que pregamos, cremos e vivemos. Mas das nuvens para cima não é democracia, é teocracia. Aleluia. Das nuvens para cima existe um soberano, existe uma verdade absoluta. Uma das características da pós-modernidade é o relativismo e o subjetivismo, onde cada um é uma questão de semântica e cada vista de ponto é um ponto de vista, como preferir. E cada um faz a sua vida o que bem entender, ok. Só que no reino de Deus existem parâmetros estabelecidos por Ele mesmo, cujo Salmo 138, verso 2 diz que essas leis estabelecidas por Ele, nem mesmo Ele é capaz de burlá-la, porque a Bíblia diz que Ele excedeu e Ele elevou a sua palavra acima de si mesmo. A minha geração, e glória a Deus por isso, chama Deus de paizinho. Há algum problema com isso? A minha geração trata Deus amigavelmente, e não há problema nenhum com isso. Isso é familiaridade, isso é intimidade, isso é proximidade. Foi Jesus quem o fez. Foi o primeiro indivíduo das Escrituras que ousou chamar o grande Deus de Pai. É a oração do Pai Nosso. Só que a minha geração não pode perder de vista que esse Pai também é Deus. E mais do que Deus, a gente diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não diz assim, ó, Deus é o meu pastor. Quando ele diz, ou se dissesse, né, Deus é o meu pastor, ele está atribuindo a Deus os atributos que lhe pertencem. Um Deus soberano, quem não quer ter como seu pastor? Um Deus soberano, Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Jireh, o Deus que provê. Só que ele não diz que apenas Deus, com todos os seus atributos, é seu pastor. Ele diz, o meu pastor é mais do que um Deus, ele é Senhor, e se ele é meu Senhor, eu sou seu servo. Se você perceber aqui ativamente, você perceberá que toda a profecia e o desenrolar da mesma, da visão, a narrativa está na ativa. Deus é um agente ativo, o profeta, o reagente passivo. Por exemplo, o texto diz, eu acabei de ler com vocês, e veio sobre mim a mão do Senhor. Eu pergunto e eu respondo, e veio sobre mim a mão do Senhor, pediu para que viesse? Não. E ele precisa de autorização para fazer algo? Aleluia. E veio sobre mim. E mais, veio sem que eu pedisse. E daí o texto diz, e me levou. Veja se há um plebiscito ali. E me levou, vê se há uma concordativa ali. E me levou, perguntou se eu queria ir, sim ou não. E ele precisa? E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou sem perguntar se eu queria ir, e me deixou em um lugar que eu não queria nem ir, quanto mais ficar. Porque ninguém em São Juízo quer ir para um lugar como esse. Gente, isso aqui não é uma volta na Interpraias aqui de Balneário Camboriú. Isso aqui não é uma volta no Parque do Leblon. Isso aqui não é um mirante. A visão que se tem aqui, você sabe, é uma espécie de cemitério a céu aberto. E aqui é uma das primeiras aplicações para você dar mais um aleluia. E que aplicação é essa? Profeta não se manda, é mandado. Aleluia. Profeta não vê o que quer ver, profeta não ouve o que quer ouvir, profeta não fala o que quer falar, profeta não vai aonde deseja ir, bendito seja Deus. Profeta ouve o que Deus fala e fala o que Deus manda.
Então eu não posso cair no erro de querer entrar, meu pastor, pela rota da popularidade e pregar aquilo que dá certo, ao invés de pregar aquilo que é certo. Aleluia. Então um pouquinho mais, e veio sobre mim e me levou sem pedir licença, e me deixou sem pedir concordativa, e me deixando lá, me faz andar onde eu não quero e da maneira que não quero, porque o texto diz que ele fez andar em redor, ele fez andar em... Quando eu estou numa situação como essa, eu quero andar em redor ou em linha reta? Quero andar em linha reta, eu quero sair apressadamente. Aí ele pega e me coloca no meio, numa posição de destaque e de facilidade, para ser visualmente percebido. Quando eu estou numa situação como essa, eu não quero ser percebido, eu quero ser esquecido. Nas lides ministeriais, meu pastor, quantas vezes alguém já lhe procurou e disse assim: pastor Júnior, pastor Aline, esse ano é o meu ano sabático. Conhece alguém que diz assim: eu quero ficar no meu vale, lá no meu cantinho, eu não sei como, mas eu quero curtir o meu vale. Tem gente que gosta disso. Aí, além de me fazer andar de uma maneira que eu não quero, ele me faz uma pergunta que eu não sei responder, e ainda me faz profetizar algo que eu não sei se vai dar certo. É fácil isso, sim ou não? Então eu quero que você repita uma frase comigo para você não esquecer e gravar lá no seu coração. Diga comigo assim: se houve permissão, pelo grupo eu sei que pode ser melhor. Diga: se houve permissão, é porque há um propósito. Você pode levantar uma das suas mãos e receber essa palavra? Eu não sei o que aconteceu na sua vida, meu irmão, mas se houve permissão é porque há um propósito. Eu não sei aonde você foi levado, mas se houve permissão é porque há um propósito. Eu não sei o que te atingiu, mas se houve permissão é porque há um propósito. Oh, glória a Deus. Citar um texto, veemente agora, vocês conhecem, Mateus 4:5. A Bíblia diz que o cão, o pilantra, o sem vergonha. Lembra do Rudy? Dizia assim, né? O sem vergonho. Nós conhecíamos, tínhamos um amigo em comum que dizia para o inimigo: era um sem vergonho. Só muda a coleira, né, gente? O cachorro é o mesmo. Esses dias eu descobri um nome de um cão que eu não descobria, que eu não conhecia, melhor dizendo. Eu estava no Rio Grande do Sul. Essas coisas só acontecem no Rio Grande do Sul, gente. A gente lá pode falar, né? Então escute, em nome de Jesus, quem está me ouvindo, diga amém. Eu vi um irmão orando assim na primeira fileira de banco, e ele estava expulsando tranquisteira. Eu fiquei abismado, eu disse: esse aí é novo. Esse é filhotão, nasceu agora. Esse eu não conhecia, o tranquisteira. Mas vem comigo. A Bíblia diz, Mateus 4:5, que o tranquisteira toma Jesus, aqui ó, Mateus 4:5. A Bíblia diz que Satanás leva o Senhor Jesus à ponta do pináculo do templo. E alguém olhando assim, lá Jesus na ponta do pináculo do templo, pode dizer assim: foi Deus. Não, o texto diz que foi o cão. E é a ponta do pináculo do templo, falando de mundo religioso. Então cuidado, que alguém está em evidência, mas não foi Deus que colocou. Obrigado pelo amém que você não deu. Da onde saem os maiores escândalos, se não é dos lugares de maiores destaques? Então, Jesus é levado, transportado à ponta do pináculo do templo, e alguém pode pensar: é Deus. Não, era o diabo. Só que se você pegar um texto paralelo, Lucas capítulo 4, verso 1, tem uma palavra maravilhosa. A Bíblia diz assim: e o Espírito Santo o enchendo, o conduziu. O Espírito Santo o enchendo, o... fez o que, gente? Então receba esta palavra: aquilo que te enche é aquilo que te conduz. Você quer saber do que você é cheio? Olha para aquilo pelo qual você tem sido conduzido. E o Espírito do Senhor o enche e o conduz para o deserto. Então alguém olha para Jesus no deserto e pode dizer: é pecado. Não, era o Espírito Santo. Alguém olha para Jesus na ponta do pináculo do templo e pode dizer: é Deus. Não, era o diabo. Eu não sei você, mas eu prefiro estar no deserto cheio do Espírito Santo. Vou repetir: eu prefiro estar no deserto cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar no vale conduzido por Deus, do que estar em outros lugares sem a sua presença. Só para finalizar esse ponto, para você dar mais um glória a Deus, aleluia. O profeta está no vale, mas não está macumbado. O profeta está no vale, mas não está enfeitiçado. Ele não é um azarado. O profeta está no vale, mas ele está ali por um propósito. O profeta está no vale, mas ele está ali por um agendamento. O profeta está no vale, mas ele está ali porque Deus, o Senhor, tem algo específico. Deus não desperdiça sofrimento. Ele tem algo especial para a sua vida. Segundo,
Você sabe quem é o Deus do Vale de Ossos Secos? Segundo, diga comigo, esse Deus é um Deus presente. É um Deus. Tem coisa mais confortadora do que isso? Lembra do Salmos 46? Todos conhecem. Deus é nosso refúgio, socorro e fortaleza que a gente? Bem presente. Não é só presente, Ele é bem presente. Olha o texto, ó. E veio sobre mim e me levou, conduziu. Ele não disse para mim, vá sozinho. Ele não disse para mim, é por aqui que se anda. Aleluia. Ele pega-me pela mão e Ele me leva e Ele me conduz. Qual é a ideia? Eu estou no vale, mas não estou sozinho. Eu estou no vale, mas não estou abandonado. Cadê você, crente? Eu estou no vale, estou vendo que não queria ver, estou ouvindo que não queria ouvir, estou fazendo que não queria fazer, mas eu sei quem me levou, eu sei quem me conduziu, eu sei quem me pegou pela mão. Esse é um Deus presente. Só que a narrativa do texto continua assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou e me deixou e me... Isso aqui é paradoxal. Aparenta contraste onde não existe. Dobre sua atenção. Eu acabei de dizer para vocês que esse Deus é um Deus presente. Ele é um Deus, mas eu também estou dizendo que o texto está dizendo que Ele me deixou. Aí alguém atento que me ouve diz assim, tá, mas e daí? Está presente ou me deixou? Me deixou ou está presente? Como é que eu entendo isso? Desde quando na Bíblia deixar é sinônimo de abandonar? Consegue entender? Deixar não é sinônimo de abandonar. Não é o assunto aqui, mas tem um lado positivo e negativo. Quantas pessoas deixaram o pecado, mas nunca o abandonaram? Aleluia. Lembra de Sansão? Venceu um gigante, um leão novo que se levantou pela primeira vez, em vez de abandonar, foi reviver a cena do crime. Isso é uma outra história. Agora vem comigo. Todos os sábados, quando eu não estou de viagem, normalmente eu estou, mas quando eu não estou, eu tenho a grata alegria de conduzir a minha filha até um local onde ela faz um curso. Minha filha está cursando, eu digo para ela, a minha filha vai ser doutora, já está vestida de branco. Minha filha está cursando técnica de enfermagem aos 16 anos de idade. E eu disse para ela, vai lá, capricha que o pai vai precisar. Minha filha tem 16 anos, é do meu tamanho e do meu peso, gente. Aleluia. É bem tratada, gente, é bem cuidado. Quantos aqui já leram na Bíblia a história de Jefité? Diga aleluia. Alguns não leram, eu vou ter que dizer para vocês, nem que seja para os jovens. Juízes 12, abre parênteses, é um assunto rápido. A Bíblia diz que o Jefité saiu a peleja e fez um voto. Lembra do voto de Jefité? Ele disse, quando eu voltar em casa, o primeiro que sair, se o Senhor me der a vitória, eu vou sacrificar o Senhor. Então eu fiz com a minha filha o voto de Jefité. É, pastor? É. Qual é o voto de Jefité? O primeiro namorado da minha filha eu vou sacrificar a Deus. Alguém se habilita? Todos os sábados que não viajo, eu levo a minha filha até um ambiente de aprendizado. Eu levo a minha filha, que é uma cidade vizinha, para um momento de aprendizado. Eu a deixo lá, sim ou não? Eu abandono? Eu a deixo. Abandono? Você está entendendo isso? Eu a deixo lá para um momento de aprendizado. Terminado, bendito seja Deus, aquela lição, dado o seu devido horário, eu volto ao mesmo local, eu a pego em segurança e a levo para a minha casa outra vez. Isso aqui é profecia para a tua vida. Deixado sim, abandonado jamais. Deixado sim, abandonado jamais. Deus deixou você passar por situações, mas não te abandonou nelas. E a prova disso é que você está aqui hoje vivo, feliz e alegre para a glória de Deus. Como o tempo me autoriza, só mais um, dentro ainda disso. Vocês lembram do Elias? Eu sei que não é o centro da mensagem, é a via lateral, paralela, concordativa. Escute bem. Elias faz um desafio que não tem estrutura para suportar. Não é o assunto aqui, mas grave isso no seu coração. Cuidados com os desafios que você propõe. Vai que Deus resolve responder a tua oração como tu oras.
Aleluia. Vai que Deus te abençoa tanto quanto o abençoado você quer ficar. O que você vai fazer com essa bênção quando receber? Fecha parênteses. Elias faz um propósito, um voto, que não tem estrutura para suportar. O resultado da mesma, ele corre, você conhece a história. Aí Deus, que sabe como parar Elias, planta um pé de zimbro num lugar que não é próprio para tanto, porque acredite, Deus sabe como te parar na correria dessa vida. Envia o seu anjo, alimenta-o. O alimento proposto é maravilhoso, porque é um lembrete de Deus. Era um pão assado na brasa. Elias era o profeta do fogo, gente. Você está entendendo isso? O pão na brasa era Deus dizendo: a tua já se apagou, mas a minha está acesa. Você está querendo se extinguir, aleluia, mas eu quero continuar te abastecendo, te combustando, te acendendo. Ele come uma comida que o pastor não serve aqui na igreja, que dá para 40 dias. Eu não duvido da capacidade do seu pastor, já ouvi pela palavra dele, mas ele não serve comida de Elias. Está proibido aqui nessa igreja servir comida de Elias. Comida de Elias é aquela comida que o camarada vem, come e só volta daqui a 40 dias. Aleluia, não, aleluia. Aqui é só maná que vem do céu, meu irmão. No dia do culto seguinte já bicha, já estraga no estômago. Certo é você vir de novo e renovar o ciclo. Aí ele come de uma comida e ele corre para Horebe. Ele corre para Horebe, é um monte, e esse monte tem um dono, é um monte de Deus. Não é o assunto, mas vai de novo. Você só chegou onde você chegou por causa daquilo que você comeu. Então não desperdice quem foi que te serviu. Ô irmão, tem gente que esquece: eu cheguei aqui por causa de quem me alimentou. Então não é apenas o que eu comi, mas a questão é quem me deu de comer. Chegando a esse Horebe, lá tem um buraco, que a gente chama de caverna. Então até o buraco tem dono, é de Deus. Às vezes você se enfia em alguns buracos na vida, meu irmão, mas saiba, tem dono, meu irmão, isso é propriedade exclusiva de Deus. Aí Deus aparece lá, depois de suas manifestações, ele vai conversar com Elias. Eu estou dizendo que é Deus presente, é Deus presente. Aí quando ele vai conversar com Elias, ele faz uma pergunta perturbadora. Ele diz assim: o que fazes aqui, Elias? O que faz aonde? O que fazes? Não é aí ou lá. Aqui é endereço, sim ou não? Uns disseram de novo sim, outros disseram não. Vocês têm que sim. Para quem disse não só de teimoso eu digo sim. Para quem disse sim só de teimoso eu digo não. Aleluia. Quer ver? Vem comigo. Aqui não é endereço, porque se eu sair da minha cidade e colocar no Google Maps aqui, eu não vou sair de lá. Não existe uma cidade geograficamente falando que seja reconhecida como aqui. Porém, se eu perguntar aqui agora, mandar uma mensagem para o pastor Adão: você está onde? E ele, como está me vendo, vai me dizer: eu estou. Eu sei onde ele está, sim ou não? Então aqui é endereço. Vamos de novo? Então só para você entender, aqui não é endereço se a pessoa cujo qual você se relaciona não estiver no mesmo ambiente. Mas aqui é endereço se a pessoa pela qual você se relaciona estiver nesse mesmo endereço. Não entendeu, meu irmão? Deus estava dizendo para Elias: você está acuado, mas eu estou aqui com você. Você está pensando em desistir, mas eu estou aqui com você. Você está amedrontado, mas eu estou aqui. Terceiro, primeiro, Deus soberano. Segundo, Deus presente. Terceiro, Deus verdadeiro. Terceiro, Deus é um Deus. Deus é um Deus. E veio sobre mim, e me levou, e me deixou. Aonde? No meio. Posição geográfica no? Por que no meio? Aleluia. Meu irmão, Deus nunca trabalhou com ideal. Deus trabalhou com real. Se Deus trabalhasse com ideal, não havia lugar para mim nem para você, meu irmão. Pastor, você está lá longe de Laguna, você não sabe, mas essa igreja tem problema. Claro, você congrega aqui. Está procurando uma igreja perfeita? Primeiro que não vai achar. Segundo que se achar, faz favor, não entra lá para não estragar o que estava certo. Dá para dar um amém de vez em quando aí? Não. Deus é um Deus real, sempre real. Porque foi que Deus levou o profeta para estar no meio. Pelo mesmo propósito por qual esse púlpito, essa plataforma está no meio.
Eu sei que aqui vocês são pessoas altamente culturais, mas lá na minha terra a gente é ruricular, gente. Sou pescador, filho de pescador, neto de pescador, bisneto de pescador, tataraneto de pescador. A gente é simplório mesmo, tá? No bairro onde eu moro, vou confidenciar para vocês não sabem disso, água encanada não chegou ainda. A minha cidade não tem nem semáforo. E se eu falei semáforo errado, você não ri de mim, porque também não tem, para que eu preciso saber? Fecha parênteses, volta para cá, quem está me ouvindo, diga amém. Lá na minha terra o pessoal tem uma mania de dizer assim: irmã, sobe aqui no púlpito. Eu fico com medo. Já pensou, irmão? Porque púlpito, para quem não sabe, é esse localzinho aqui, ó, que a gente coloca a Bíblia. Você imagina se eu, com esse corpinho que Jesus me deu, aleluia, subindo esse, vai dar um problema. Gente, vem comigo. Por que o púlpito está posicionado aqui? Ora, é muito simples. Porque eu consigo dirigir-me a quem está na minha extrema direita, na minha extrema esquerda, ou a quem está no meu centro. Ao mesmo tempo que eu posso vê-lo bem, por você também posso ser bem visto. Deus não quer que Ezequiel tenha uma visão mais ou menos. Deus não quer que o Ezequiel veja algo maquiado. Deus não maquia seus heróis. Você está entendendo isso? Deus queria que Ezequiel tivesse uma visão como eu estou tendo aqui, ó, uma visão panorâmica. Então Ezequiel olha para a direita, o que é que ele vê? Ossos secos. Olha para o meio, o que é que ele vê? Ossos secos, ossos secos, ossos secos, ossos secos. Para onde quer que ele olha, ele vê ossos secos. Agora para ti dar glória a Deus, tá? Direita, esquerda, trás, frente, ossos secos. Aí quando ele olha para cima, o que é que ele vê? A mão do Senhor. Quando ele olha para cima, o que é que ele vê? Aliado, refúgio. Quando ele olha para cima, Ezequiel vê pelo menos 4 coisas. Eu só vou citar quantas coisas? Primeiro, Ezequiel vê numerosamente, quantitativamente. Ele diz assim: não é um ossinho, não é 2 ossinhos, é uma ossada. São numerosos, são muitos. Segundo, Ezequiel vê qualitativamente. Eu queria que você guardasse essa palavrinha no coração. A lá, irmã Maria e Jacó, a gente vai precisar dela. Os ossos estavam sequíssimos. Os ossos estavam... A palavra sequíssimo significa descalcificado, sem calcificação. Terceiro, Ezequiel vê que os ossos não estavam empilhados. Facilitaria o trabalho. Estavam espalhados. A prova de que aquele corpo era um corpo morto é de que os ossos estavam espalhados. Ossos na Bíblia, você sabe, né? Fala de estrutura. Estrutura espalhada não é estrutura nenhuma. Corpo dividido é corpo desestruturado. Não importa quão hábil seja, meu querido musicista, a tua mão esquerda, se ela estiver desconecta com teu punho, com teu braço, ela não faz sentido nenhum. É por isso que aqui não tem espaço para carreira solo. Aqui nós somos corpos, membros de um corpo. Mas Ezequiel vê mais uma coisa que é para te dar mais um glória a Deus. Ele não apenas vê ossos, ele não apenas vê que eles estavam espalhados, mas ele vê que eles estavam sobre a superfície. Alguém já entendeu, né? É a antítese da vida. Nós sepultamos pessoas com corpo, sim ou não? Alguém aqui em estado perfeito vai permitir que um corpo de um ente querido perca ali a pele, perca os nervos, a carne, define ossos? Não. A gente sepulta gente com corpo, sim ou não? Mas aqui tem um corpo que não tem mais nada disso e ainda está ali. Então alguém poderia olhar para os ossos do vale dos ossos secos e dizer: por que não sepulta, se já morreu? Por que não enterra, porque já morreu? É a lógica. Sabe qual seria a resposta de Deus? Está morto, mas eu tenho propósito. Ah, você não pegou. Está arrebentado, mas eu tenho propósito. Está arruinado, mas eu tenho propósito. É dado como falido, mas eu tenho propósito. Eu não exponho para vergonha, eu exponho para restauração, eu exponho para restituição. Em quarto lugar, sabe quem é Deus? Eu já vou me encaminhando para o final. Diga comigo: Deus. Deus é um agente motivacional. Se existe um Deus empreendedor, é o nosso Deus. Deus investe em gente. Sabeis por quê?
Eu sei que parece jargão, mas eu preciso repetir. É muito autoajuda e pouca ajuda do alto. Estamos no mês de conscientização. Lembra disso? Setembro Amarelo. Valorização à vida. A gente sabe disso. E ninguém mais do que o próprio Deus para fazê-la. Ninguém. Se existe um Deus que é um Deus que confia e que acredite, é Deus. Veio sobre mim, me fez lá, me colocou, verso 2. E Ele me fez andar, e Ele me fez. Isso aqui é para te dar mais um aleluia. O que Deus estava dizendo? Você está no vale, mas você vai continuar andando. Você vai no vale, mas vai andar. Então assim, irmão, eu estou no vale, mas eu estou andando. Eu estou no vale, mas eu estou pregando. Eu estou no vale, mas eu estou cantando. Eu estou no vale, mas eu estou ministrando. Eu estou no vale, mas eu estou obrando. Eu estou no vale, pastor, mas eu estou comparecendo. Eu estou no vale, mas eu estou aqui. Irmão, receba essa palavra. Esse vale não tem poder de te parar. Esse vale não tem poder de te segurar. Esse vale não tem poder de te deter. Se existe uma coisa que eu não suporto, penso que muito menos Deus, é o auto-vitimismo. A vida, os céus. Não, isso é insuportável. Gente, eu vou contar um testemunho de 10 segundos. Quem suporta, diga amém. Pastor Adão conhece. Eu moro muito próximo do mar, da lagoa. É uma região, uma colônia de pescadores. Ok. Agora, recentemente, 15 de julho, começou a Piracema. Vocês sabem o que é isso? Não. Período de pesca fechada do camarão. Talvez outras pescas em outros lugares não tenham essa mesma legislação. Isso é normal. Procriação, evitar pesca predatória, ok. Os pescadores se reúnem e eu estava ali. Meu pai cedeu um espacinho, o pastor Adão conhece, 1,5 m, 2 metros, chamado de Caminho do Porto, para quem mora do outro lado da 101, poder ter acesso ao porto. Ok. Período da Piracema, os pescadores se reúnem para um vai tirar o bote do outro, que vai tirar o bote do outro, que vai tirar o bote do outro, que vai tirar o motor. Acho que vocês conhecem mais ou menos isso, que aqui também é uma região litorânea e marítima. Ok. Aí eles estavam lá, pastor Júnior, um tira daqui, um tira de lá, e eu me ajeitando para descer. Aí tinha um lá, crente, aleluia. Tinha um lá, tristinho, dizendo para os outros: esse ano não vai dar camarão, hein? Meu irmão, a pesca está recém fechando, tem 4 meses. Ainda para haver uma reconstrução. O cara está dizendo que não tem camarão. E tem uma coisa, hein? Se esse ano der camarão, não vai ser ruim de vender, nós não vamos vender. Pensa num cara otimista. Pensa num cara de visão. E se vender, quem comprar não vai pagar. Ô profeta de cemitério. Ah, meu irmão, não deu, né, irmão? Aleluia. Quem me conhece sabe, não deu, não aguentei. Eu disse: meu amigo, quase que eu largo o nome aqui. Vamos fazer uma sociedade nós dois. Ele para mim assim: não vai dar certo. Se abençoar, tu nem sabe o que é, queridão. Eu disse: nós vamos fazer uma sociedade nós dois. Eu vou colocar uma indústria de corda naval. Você sabe o que é isso, né? Uma corda grossa, difícil de quebrar. E depois eu agendo umas palestras motivacionais para você ser o palestrante. Com esse teu ânimo e ímpeto, quem terminar a tua palestra motivacional e quiser comprar uma corda para se enforcar, eu vendo. Você chora? Vai ser para rir, gente. Você ri? Não, pode chorar. Aqui. O texto diz assim: e ele me fez andar, e ele me fez. Só tem uma coisa: Deus é um ser motivacional? Sim. Mas esse Deus não é um Deus desordenado. Ele não me faz andar, pastor, de qualquer jeito. Porque quem anda de qualquer jeito anda, mas não sai do lugar. Pastor Adão, o texto diz assim, ó: e ele me fez andar, presta atenção, hein? E ele me fez andar em redor. E ele me fez andar em... Primeira lição que Deus estava dizendo ao profeta: eu quero que você ande em redor, sabe para quê? Para quê, Senhor? Para que você perca tempo, presta atenção, para que você gaste tempo e por fim você invista tempo em osso seco. Pegou ou não? A gente diz lá na minha terra que não se gasta vela com defunto ruim. Mas Deus estava dizendo: é osso seco, sim, está quebrado, está falido, está moído, mas eu quero que você invista tempo, eu quero que você gaste tempo.
Deve ter uns ossos secos por aqui, porque a laguna está cheia, gente. E o que Deus está dizendo? Eu quero que você fique do ladinho do osso seco. Eu quero que você auxilie o osso seco. Eu quero que você exerça diaconia, discipulado. Eu quero que você acompanhe. Gaste tempo com o osso seco. E mais, quando você vai dar volta assim em redor, o texto diz assim, ó, e me fez andar, tem uma tradução que é maravilhosa, que diz assim, ó, e me fez andar entre eles, e me fez andar, e eu procurei, pastor Adão, em todas as pequenas traduções que tem, para entender o entre, porque entre, é isso mesmo, e me fez andar entre eles, não é sobre eles, conseguiu entender não? Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Está caído, está quebrado, está morto, está moído, mas não é para tu pisar. Pegou ou não pegou? Deus não me chamou para pisar em ninguém, não importa o quão caído ele esteja. Deus não te chamou para pisar em ninguém, não importa quão destruído ele esteja. Mas terceiro e último, e agora termino agora, quem está me ouvindo, diga amém. Você perdeu o que eu pregar agora, perdeu toda a mensagem. Deus fez Ezequiel perder todo esse tempo. Você vai entender que não é perca, é investimento. Porque Deus tinha uma pergunta, Deus tinha uma pergunta para ser feita. Sabe por que Deus colocou Ezequiel no meio? Porque Deus tinha uma. Não consegui entender? Quem não se envolve, não se desenvolve. Deus não quer fazer pergunta e não dá ouvido a pessoas que querem opinar sem estar no meio. Cadê os desigrejados aí? Aleluia. Hã? Ele não faz parte do ministério da música, mas ele quer dar opinião. Ele não faz parte do ministério da intercessão, mas ele quer dar opinião. Ele não está junto, mas ele quer dar opinião. Não, irmão, Deus coloca Ezequiel no meio, para que Ezequiel visse a situação e lhe respondesse uma pergunta. E a pergunta manifesta o quinto caráter de Deus. Diga comigo, Deus é um Deus poderoso. E eu termino agora. Deus faz uma pergunta perturbadora. Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, pelo tempo que você gastou com esses ossos, pela posição geográfica que eu te posicionei para que tu enxergasse, lembra nisso da minha fala? Ezequiel, profeta sapiensal, sacerdote, intelectual, pelo teu conhecimento, aqui irmão, já vou terminar, pelo teu conhecimento, diga para mim, esses ossos podem reviver? Aí Ezequiel olha para os ossos e pensa, pelo conhecimento da história que tem, pelo conhecimento do estado dos ossos que tem, a única coisa que eu posso pensar sobre mim mesmo é que para mim é impossível. Aí Ezequiel olha para Deus e pensa: mas tu és o Deus dos impossíveis, né? Ah, dá um aleluia, irmão. Para mim é impossível, mas tu és o Deus dos impossíveis. Quer saber de uma coisa? Eu não vou ousar responder isso. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Sabe o que Deus diz para mim terminar? Deus diz: então Ezequiel, se tu não sabes, eu vou colocar, e eu vou dizer o que você tem que dizer. O que é que eu tenho que dizer? Você vai profetizar sobre eles segundo a palavra do Senhor. Ó, para cá para me terminar. Eu pedi para vocês guardarem uma palavrinha no coração, a lá Maria, a lá José. Qual é a palavra? Descalcificados. Qual é a palavra, gente? Vou terminar agora. Quando Deus diz a Ezequiel: abra a tua boca e profetiza sobre eles, sabe o que Deus estava dizendo? Os ossos já estão machucados, feridos, descalcificados. Você é o profeta sisudo. Você imagina se Deus dá essa mesma visão para Jeremias, que é contemporâneo de Ezequiel. Jeremias entra em depressão, irmão. Já é o profeta das lágrimas. Ele sabe para quem mostra. Ezequiel, tu tem a mão pesada e os ossos estão descalcificados. Se tu meter a mão nesse negócio, os ossos se dissolverão. Aleluia. Você está entendendo que o Espírito de Profecia nos comunica nesta noite? Não é as tuas mãos, não é as tuas mãos nesse negócio, não é as tuas mãos, tira as tuas mãos desse negócio, as tuas mãos são pesadas demais, recolhe o teu dedo de acusação, não é as tuas mãos, mas é a palavra do Senhor. O que vai revitalizar tua casa é a palavra do Senhor, o que vai revitalizar tua vida, teu relacionamento, é a palavra do Senhor.
Vamos orar. Mas antes disso, se o Ezequiel tentasse com as próprias mãos, primeiro, não daria certo. Segundo, imagina, ele iria pegar uma falanginha daqui, uma falangeta de lá, um fêmur de acolá, irmão, ele ia fazer um Frankenstein. Que assim, imagina um osso de um corpo, um osso do outro corpo, imagina que negócio feio que ia ficar. Você está entendendo isso? Quantos acreditam em anjo, digam amém. Não, só quem acredita, diga amém. Quantos anjos desceram para a restituição? Eu pergunto e respondo, nenhum. Quantos querubins desceram? Quantos? Quantos arcanjos? Se é quantos e arcanjo, não tem como ser quantos, né? Que é só um. Não desceu um arcanjo único, Miguel. Não desceu um querubim, um serafim, um anjo. Foi apenas a palavra do Senhor. Eu acredito em anjo, mas talvez na sua casa, irmão, não é um anjo que vai resolver. É a palavra do Senhor na tua boca, profetizada sobre teus entes, profetizada sobre os teus. O corpo humano, e eu vou orar agora, tem 206 ossos. Quantos ossos? Isso em um estado adulto, porque são mais quando nasce, depois vão fundindo-se, né? E dos 206 ossos, tem 3 que estão aqui no aparelho auditivo. Lembra deles? Bigorna, martelo e estrivo. Gente, a Bíblia é maravilhosa. O estrivo é 1/4 de centímetro, 1,5 milímetros. É quase que imperceptível a olho nu. Deus começa a restauração da maior nação, segundo o conceito de Deus, alvo das maiores promessas, palco das grandes promessas, palco das profecias. Deus começa um ribuliço pelo menor osso. Você não entendeu, né, irmão? Quem acha que Deus precisa de gente grande para restituir está fora. Deus pode começar pelo estrivo, Deus pode começar pela bigorna. E mais, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Estrivo, bigorna e martelo. Estrivo, bigorna aí. Jeremias 23 e 29. Não é a minha palavra como um. Você está entendendo como a Bíblia é maravilhosa? Deus fala ao martelo pelo próprio martelo, oh glória. E pelo martelo, bendito seja Deus. Deus fala ao martelo dos ossos secos, dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.